Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Saúde os irmãos em casa também, com a paz do Senhor Jesus. Sou muito grata pela oportunidade. O Senhor havia falado, o Senhor havia me despertado em casa para trazer, que eu iria trazer a palavra. Eu não sei o que ia acontecer, mas o Senhor já havia falado. E o Senhor mandou que eu falasse essa palavra, porque o Senhor, Ele tem propósito através dela. A palavra que o Senhor me deu para que eu viesse estar ministrando, falando aos corações dos irmãos, encontra-se em Mateus 24, no versículo 36. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo, o moinho será levado uma, e deixada a outra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, podeis assentar. Irmãos, eu estava meditando porque o Senhor me deu essa palavra pela tarde, quando Ele me despertou. E há um tempo atrás, e também o Senhor já havia falado comigo em relação a essa palavra. Que fala que nesse tempo que Ele me deu essa palavra, o Senhor falava comigo da seguinte forma: um dia Deus vai dar um projeto a Noé. Louvado seja Deus. Mas enquanto Noé construía a arca, o povo ria, o povo zombava, o povo brincava, o povo estava, como fala a palavra, estava se dando em casamento, estava bebedice, estava fazendo tudo o que não agradava aos olhos do Senhor. Né? E o Senhor viu que a terra estava podre, né? A terra fedia as narinas do Senhor. E o Senhor resolveu, Ele não se arrependeu, como também está na palavra que fala que o Senhor se arrependeu. O Senhor não se arrependeu de ter feito, mas o Senhor ficou triste. O Senhor se entristeceu por ver o que o povo estava fazendo com aquilo que Ele tinha feito, tinha dado, tinha colocado na mão do povo. Assim não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje também acontece. O Senhor colocou os seus profetas, como também Noé era profeta. Quando se você abrir lá em Gênesis 11, 8 e 6, está escrito também que... deixa eu conferir direitinho aqui. Gênesis 6, 8 e 9. 8 e 9, que está assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Noé era profeta naquela terra. Noé fazia a vontade de Deus. Assim como nos dias de hoje, existe profeta nessa terra. Existe profeta no nosso meio. Não sei se os irmãos estão se ligando, estão se apercebendo que desde o início desse 12 dias, o Senhor está falando em profecia, em profeta, para que você nós venhamos estar profetizando. Profetiza dentro da tua casa, profetiza dentro da tua família, profetiza dentro do teu trabalho, profetiza na tua saúde, profetiza na tua casa. Aleluia! O Senhor está chamando ao despertamento. Como ontem eu não vi, mas eu assisti. E o Senhor ontem falava de despertamento. O Senhor está chamando o povo para se despertar, meus irmãos.
Não vamos ficar esperando os dias melhorarem, porque os dias são maus e os dias não vão melhorar. Muitos hoje não estão mais conosco. Mas o Senhor, também, se você observar, nós estamos passando praticamente por aquele tempo de Noé. O mundo está fedendo as narinas do Senhor. A corrupção, a prostituição, a roubalheira, está tudo aí. Tudo o que tinha naquele tempo. Temos apenas que estar observando as coisas. E lendo a Bíblia, buscando na palavra, fazendo a vontade do nosso Deus. Porque o Senhor, Ele está batendo a porta. Mas a palavra do Senhor também fala, Ele bate, mas Ele não entra. Ele bate e abre-se-vos-á. Ele bate, você que tem que abrir a porta, não é Ele. Ele vem, mas Ele não te obriga você a aceitá-lo. Ele vem, mas Ele não vai bater na sua porta, não, você tem que vir. O Senhor, Ele deixou o livre-arbítrio. Como o Senhor é tão educado, gente. Ele é tão educado que Ele te deu o livre-arbítrio, para mim e para você. Mas no livre-arbítrio Ele não mexe. O livre-arbítrio é seu. Você decide para onde você quer caminhar. Você decide com quem você quer caminhar. Aleluia. Ele não fala, não, você é obrigado a vir comigo. Não. Presta atenção no livre-arbítrio que o Senhor te deu. Vê para onde que você quer caminhar. Aleluia. Vê com quem você quer estar andando. Observa as vozes que você tem ouvido e que estão vindo aos seus ouvidos. E mais uma vez trazendo o culto de ontem, sobre o prato de lentilha. Eu passei. Eu estou falando de algo que eu passei. Porque muitos aqui conhecem aonde que eu moro. E na calçada da minha casa tem uma lixeira. E naquele tempo eu estava passando por um momento que eu não estava muito... Eu estava sendo visitante da casa do Senhor. E um dia eu passando ali naquela lixeira, por isso que eu falo, nós temos que observar as vozes que nós escutamos. Vozes. Porque eu passei quando eu subi a calçada da lixeira, eu ouvi. O meu rosto virou para a lixeira, tinha muita coisa suja, muita coisa podre naquela lixeira. E eu ouvi essa voz. Você vai trocar o meu amor por um prato de lentilha? Aleluia. Isso eu ouvi. E naquele momento eu decidi voltar para a casa do Senhor. Foi naquele dia eu decidi, porque eu ouvi. Irmãos, tem muitos pratos de lentilha sendo lançados, pratos de lentilha sendo decorados, sendo apresentados a todos nós, todos os dias. Observe. Observe, porque esse prato de lentilha pode estar podre. Você pode comer ele hoje, amanhã você não está aqui para você mais saber de mais nada, não ter mais o teu contato com o seu Deus. Não perca o contato com o seu Deus. Não perca essa esperança, esse amor maior que o Senhor tem por cada um de nós, porque o Senhor nos ama, porque se não fosse um grande amor que Deus tivesse por ele. Eu só faço uma pergunta para vocês nessa noite. Quem aqui pegaria o seu filho de sã consciência e dava para morrer por alguém que você nem conhece, porque o Jesus não veio para nós. Nós fomos adotados. Você daria o seu filho para algumas pessoas que você não conhece? Você pegaria o seu filho e daria para morrer, você sabendo que ele ia morrer, você daria? Você já parou para pensar o tamanho do amor de Deus por cada um de nós? O amor de Cristo é maravilhoso. Nós não fazemos nem a ponta do nosso fio de cabelo é algo que vai
chegar perto daquilo que o Senhor faz por nós, nós não temos como pagar. Nós só precisamos estar obediente, obedecendo a sua palavra. Amém? Irmãos, também o Senhor fala para que nós continuemos confiando nele. Continua confiando no projeto, no propósito que o Senhor colocou na tua mão. Porque não pensa que para você ter um propósito, ter um projeto, todos têm que ver. Faça crescer o teu projeto no secreto. O teu secreto com o Senhor é um propósito, é um projeto. O Senhor quer falar com você. Tem coisas que Ele não vai falar com você no meio da multidão. Ele te pega e te traz. Assim como Ele fez com Pedro, é Pedro, né? Pescador, que Ele levou para o meio do mar para poder falar com Pedro. Ele estava ali na beira do mar e Ele levou, ele entrou no barco e foi para o meio do mar para poder palestrar com eles, né? Porque Deus confiou. Ele sabia com quem ele podia contar. E ele podia contar com Pedro, porque ele sabia o coração que ele tinha. Amém? E Deus, ele confia. Quando Ele dá um propósito, Ele confia. E você também tem que confiar, porque se o Senhor confia em você para te dar um propósito, é porque Ele vai cuidar para que esse propósito seja cumprido. Ele não vai colocar um propósito, um projeto na tua mão para falir. Porque o Senhor, Ele cuida de tudo aquilo que é dele. Ele tem zelo, Ele tem ciúme de você. Deus conta comigo e com você, irmãos. Deus conta com cada um de nós para fazer o seu ID. Ele de lá, Ele não vai andar aqui para fazer, Ele já veio. E hoje Ele conta comigo e com você para fazer dentro da tua casa, para profetizar dentro da tua casa, para profetizar dentro da tua família, dentro do teu trabalho. Eu já falei isso, mas eu repito porque o Senhor está mandando falar. Profetiza, abre a tua boca. Deixa de ouvir vozes que não vão te levar aos pés do Senhor. Começa a observar as vozes que você está ouvindo. Porque essas vozes podem te levar para longe do Senhor, para longe da sua salvação. E você só tem que ouvir uma voz. Essa voz é aquela que naquele grande dia vai dizer para você: bem-vindo, bendito do meu Pai. Só vai ter uma voz que vai te dizer isso. Só tem uma voz que vai ser firme com você. Porque as outras vozes vão te dar valor, né? Naquele grande dia você não vai ter mais valor. Mas para Deus você tem um grande valor. E que nós possamos, meus irmãos, cada dia valorizar os nossos profetas, nossos contatos com Deus, os nossos momentos com Deus, as nossas ações com Deus, porque é necessário, porque você não tem como caminhar se você não tiver intimidade. Você não tem como caminhar com alguém se você não for íntimo, porque essa pessoa pode te levar para lugares desconhecidos. Você só pode caminhar com alguém, confiar que você conhece, você tem intimidade. Então tenha intimidade com o seu Deus. E nesses dias, eu estava também assistindo um programa que teve algo que me chamou muita atenção. Foi sábado passado, assistindo até um programa rural, que teve uma homenagem, e naquela homenagem tinha um pastor, aquele que foi chamado. E esse pastor, ele falou algo que ali muito me chamou a atenção. Que ele falou algo sobre a palavra introdutória. Que muitas pessoas não valorizam a palavra introdutória. Os irmãos vão dizer que não tem nada a ver a palavra que o Senhor ministrou aqui com a palavra introdutória, mas tem. Por que muito me chamou a atenção? Porque nós estamos vivendo num tempo de muitas dores, mortes, muitas coisas. E continuo dizendo, existe profeta nessa terra, existe profeta nesta casa, porque na virada do ano,
de 2019. Antes, terminou o culto, antes do pastor dar a palavra introdutória, ele parou. E ele falou da seguinte frase, a seguinte forma: irmãos, o Senhor manda dizer que vai chegar algo que vai abalar os 4 cantos dessa terra. Mas que o Senhor vai guardar os seus. E eu assistindo essa pregação, esse programa, eu assistindo esse programa, o Senhor me trouxe à memória. Porque foi no dia 31 de dezembro de 2019. No dia 13 de março, fevereiro, março, começou a pandemia. E toda a ciência não sabia o que estava acontecendo. Aconteceu nos 4 cantos do mundo. Como ele ainda falou, não vai ser só no Brasil. Vai ser nos 4 cantos. E a ciência não vai saber. Não vai ter. Eles não vão saber, não vai ter, a medicina não vai entender e não vai ter remédio. Eu não sei se os irmãos que estavam nesse dia se lembram, mas o Senhor falou. Você lembra, Davi? O pastor falou. Por isso que eu falo, ouça o seu pastor, ouça o seu profeta, porque existe profeta nessa casa. E o Senhor está falando desde o início dos 12 dias. Ouça o seu pastor. Porque quando Deus te confia um projeto, aleluia, Ele te deu quando Ele te dá a ordenança, Ele vai te garantir. Pastor, aquilo que o Senhor... Aquilo que o Senhor colocou na tua mão, Ele está te garantindo. Continua firme, porque o Senhor está te garantindo. Não entristeça o seu coração. É triste, é duro a gente ver, mas não entristeça o seu coração, porque o Senhor vai te garantir. E sobre essa igreja, o Senhor está derramando o seu amor. E o Senhor está buscando dentro desta casa profetas. O Senhor está buscando dentro desta casa homens e mulheres de Deus para caminhar, para marchar, para levar a palavra, para fazer o ID. O ID não é você vir à igreja todo domingo, não. O ID, né, você pode fazer dentro da tua casa. O ID você vai fazer dentro da sua família. O ID você vai fazer na sua vizinhança. O ID é você cuidar do seu ministério. E você sabe qual é o seu ministério? O seu ministério pode ser cuidar de criança. O seu ministério pode varrer a igreja. O seu ministério pode ser evangelismo. O seu ministério pode ser até mesmo ler a palavra para alguém que não sabe ler. O seu ministério... Você tem que cuidar, porque Deus confiou a você. Não despreze o seu ministério, porque naquele grande dia Deus vai te cobrar aquilo que Ele colocou na tua mão, assim como Ele cobrou da parábola dos talentos. Aquele que ganhou 1 talento, ele não valorizou, mas aquele talento era para ser valorizado. Deus contava com ele. Aquele homem, ele contava com aquele talento. E ele não valorizou. Deus conta comigo e com você. Tem pessoas, tem vidas, tem almas sofrendo, tem vidas gritando, esperando aqueles que o Senhor separou para ir, mas que estão sentados. Tem vidas gritando. Amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.